Doutora Jéssica. Bem-vinda, bem-vinda. Só pra deixar claro aí, galera, que a gente começou e voltou umas 2, 3 vezes. É tipo isso. Mas, ô, doutora, de coração, como eu dizia antes, a gente, quando iniciou esse projeto, cara, uma das pessoas que me veio no coração foi tu. E eu dizia pra doutora Cristina, tem às vezes algumas coisas que acontecem na vida da gente e que a gente não entende. Tipo, amigos. Parece que amigos a gente não escolhe, né, cara? Parece que a vida apresenta e a gente se familiariza e aquilo segue e nunca mais a gente desgruda daquela pessoa. Tem aquele parente que a gente mais gosta. Aquele que a gente odeia. Isso, e advogado, acho que tem aquele que a gente odeia também. Mas Olha, tem olha os inimigos. Sim, mas tem advogados que a gente simpatiza. E aqui quero deixar registrado, tu é uma que sempre que... tu, em especial, a doutora Cristina, dizia pra ela, vocês duas são pessoas que sempre que cruzava por vocês nos corredores dos fóruns, sobretudo quando tinha audiência presencial, eu dizia, cara, pô, essas minas são fera, hein? São fodona. Pô, massa, tá? Me espelhava e me espelho em ti, tá, doutora? E agora, antes, nos bastidores, tu contava a tua história, eu dizia, só cresce cada vez mais a nossa admiração, né? Porque passar, às vezes, por algumas fases na vida, pra quem tá de fora parece que é fácil, mas pra quem tá vivenciando, oxe. Exatamente. O bom, às vezes, até é a gente compartilhar essas histórias, porque o que a gente passou e a gente superou, tem alguém que tá passando, guria, e acha que não vai conseguir. E daí a gente vem, não, é possível, eu passei. E foi um negócio tenso. E tamo aí, ó, dando risada, conversando. Tomando chivas. Então, isso, tomando chivas. Ô, doutora Jéssica, então, obrigada pela participação, tá? O coração se alegra, tá? Com a situação da tua presença aqui, por tu ter aceito o convite. Muito feliz, tá? Muito feliz mesmo. Sempre gosto, doutora, antes da gente iniciar aí a situação do bate-papo, colocar aí a galera que, de alguma maneira, tá aí apoiando a gente, né? Fazendo com que isso funcione. Tudo isso tem um custo, né? E tem uma galera que acaba custeando, né? A doutora já ouviu falar, a Jéssica, sobre o Duf Pneus, ali de Tijucas? Não. Guria, eles são grandes, tá? Eu penso de Tijucas, Canelinha, São João, ouso dizer, até Itapema ali, eles são os maiores distribuidores de pneus de toda a região. Eles têm 2 pavilhões de aproximadamente ali uns 4.000, 5.000 metros quadrados e fazem praticamente tudo que for de troca de pneu, até geometria, balanceamento e o acabamento ali que envolve a situação do pneu. Tu chega lá, se precisar trocar o aro, troca. Chega lá, se precisar fazer a troca de amortecedor, faz. O atendimento é de excelência, mas muito mais do que o atendimento ser de excelência, os produtos são bons. Porque é um conjunto, né? A gente tem que ter um bom atendimento, mas também tem que ter um produto bom. Só que também não adianta um produto bom se não tem um atendimento bom. Então é a união de duas coisas, né? Mas Duf Pneus é um dos apoiadores. A gente tá com eles, vai fazer 1 ano mais ou menos. E sempre pago certinho a mensalidade. Duf Pneus, só essa propaganda aí, ó, já deve ter mais de... Se vocês têm um Instagram, mais de 1.000 seguidores, tá? Então, apostem no Duf Pneus. Duf Pneus. Ali de Tijuca, os caras são fera, tá? E daí depois, claro, o escritório aqui financia, né? E depois o Moraes Empreendimentos Imobiliários, né? Que aí cuida a Jennifer sempre que ela pode estar, de algum modo, contribuindo, né? Comprei um presentinho. Eu não, né? O podcast. Comprou um presentinho, tá ali, ó. Ali no cantinho, ali. Isso, se puder abrir e dar uma olhadinha. A ideia foi tentar trazer algo que... Só puxar a caixinha que deu. Galera. Essa câmera aqui, cameraman, eu já estava olhando lá para o lado. Só abrir ela aí. Que é pra estar com o teu nome, com JH. Quase escreveram com JE, tá? Patrocinado, hein? Muito obrigada, doutor. Isso. Um belo presente, viu? Isso, a gente... Amei. Espero... Aí faça uso segundo a papelaria ali, Só tem uma papelaria? A Grafix? A Grafix. Segundo a Grafix, terminou a caneta, leva lá.
tem lá a situação da recarga imediatamente para fazer. E um livrinho aqui do Napoleão Hill. Eu confesso, não li ele ainda. Só deixa eu te cortar. Pode. Isso aqui, ó, essa caneta, se eu tivesse um paletó igual os homens, eu colocaria ele aqui, porque os homens costumam andar no bolso, né? Mas as mulheres não, é dentro da bolsa. Aqui um livro, comentávamos antes, né, a respeito de leitura. Espero enriqueça, né, a situação do teu dia a dia. A gente comprou, vai fazer um tempinho já. Temos um pequeno acervo, né, ali atrás da minha mesa, ali, alguns livros. Mas a ideia de todos os livros que temos aqui é uma só. É a gente aprender a gestão do empreendimento. Sempre defendi a tese de que conhecer das leis é só estudar ela. Conhecer de pessoas é alcançar realmente aí o que a lei ela busca. Tu entender de pessoas, tu realmente encontrar aí o que a lei busca, o objetivo dela. Porque a lei nada mais é, e isso eu escrevia numa reportagem alguns anos atrás, que dei pro jornal, acho que era o jornal Estado de Santa Catarina, com a mãe do Jaderson, mas dei uma reportagem lá, ela fez uma pergunta para mim: ô Moraes, o que é o direito? E me veio na hora. Eu disse para ela: cara, o direito nada mais é do que a vontade da sociedade. O que a sociedade decide é lei. Então, se tu entender de pessoas, bom, acabou. Exato. É um grande advogado. E esse é o objetivo dos livros que temos aqui, né? A gente sempre entender mais e mais, né, de pessoas. Mas, doutora, reitero o meu bem-vindo. Sempre gosto aí, se nos permitir, de ouvir um pouquinho da história, né, do convidado. Se tu puder aí partilhar um pouquinho da tua história com nós, dizer de onde tu veio, o porquê tu aí decidiu fazer direito, a gente vai ficar lisonjeado, né, em ouvir um pouquinho do que foi aí a tua caminhada até agora, doutora Jéssica. Eu vou falar bem breve, porque minha história é bem longa. Então, na verdade, doutor, quando eu saí do ensino médio, eu não tinha uma expectativa de que eu ia fazer faculdade. Sim. Eu trabalhava em uma terceirização de calçados, lá em Colônia, que é o interior aqui de São João Batista, e eu não tinha expectativa de fazer faculdade. Aí uma colega que trabalhava comigo, que também foi minha amiga de infância, Samantha, ela falou que ela ia fazer a faculdade, e aí eu me empolguei. Como fazer a faculdade? Aí tem a questão do certificado do ensino médio, né? Que era pelas notas e tal. Aí eu decidi escolher o que eu ia fazer. Pensei, não gosto de cálculo, não desenho bem. E eu tinha tido uma matéria aqui em São João Batista com um professor, na época tinha, não sei se hoje tem, que era direito. E eu tinha gostado daquela matéria. E aí eu disse, olha, quer saber? Eu vou fazer direito. Mas já veio muito preconceito, né? Mas por que tu vai fazer direito? Tu vai ser advogada como? Tem advogado que ainda de árvore. É clássica, né? E enfim, é muito difícil e tal. A gente sempre ouve críticas, né? Mas eu fui, porque eu sempre fui uma pessoa muito persistente e aquilo que eu quero eu faço. E aí eu entrei, fiz lá, passei pelas notas, enfim. E aí comecei a fazer o direito. Eu acredito que foi na terceira fase, eu me inscrevi para fazer começar os estágios aqui no fórum. Era uma prova que tinha para gabinete. Até quem fez a prova comigo foi o Gabriel Debastiani, que eu acho que estudou com o doutor. Sim. E eu acredito que naquela época, ele passou nessa prova. E eu não passei. Aí, como eu não passei, nossa, eu fui lá embaixo, né? Mas eu não desisti. Aí, continuei trabalhando na empresa onde eu trabalhava e fui gostando muito do curso. E aí, eu acho que algumas semanas depois, me ligaram do fórum que tinha aparecido uma vaga para trabalhar pela prefeitura. E aí, eu fui. Eu devo ter ficado muito tempo lá no fórum. Eu entrei, eu estava na terceira fase do curso. Eu sei que acabou o estágio da prefeitura, acabou o estágio do Tribunal de Justiça, que naquela época era o Tribunal de Justiça que pagava os estagiários, acho que ainda hoje é. E eu ainda fiquei como voluntária.
Caraca. E aí eu trabalhava com a doutora Karina Miller, que é uma das juízas que eu me espelho muito, que eu gosto Sim, muito da mas daí forma quando como tu ela diz trabalha. voluntária, é literalmente sem remuneração. É, mas a doutora Karina, nossa, ela era muito gente boa. E ela me ensinou muito. E aí eu fiquei voluntário lá. E depois acabou o curso. E aí eu fui trabalhar na delegacia, nesse meio tempo, trabalhei na Daí já delegacia. formada. Não estava formada ainda. Tava bem prestes a terminar o curso, sabe? Uhum. E aí eu trabalhava no fórum e na delegacia. Eu continuei voluntário, eu não sei por quanto tempo, doutor, mas foi um bom tempo que eu Mas fiquei me no perdoa, fórum. reiterar, quando tu diz voluntária, sem ganhar nada? Sim, eu não ganhava nada lá. E o marido? Ele mata! Não, mas aí eu trabalhava na delegacia. Ah, daí tinha Tinha lá. um estágio Sim, na sim. Aham. delegacia, é. E aí, cara, quando terminou o curso, termina estágio, né? Daí eu fiquei desempregada. Aí eu disse, putz, Nossa, a gente e chega a agora? suspirar. É, e por isso que eu sempre tive o sonho da magistratura, porque eu me via no serviço público. Eu me via, eu adorava ir pro fórum, eu adorava trabalhar lá, depois trabalhei na assessoria, Uhum. depois do cartório, sabe? Eu fiz amigos durante essa caminhada, alguns hoje são advogados, servidores, eu tenho um apreço muito grande por eles. E chegou a estudar para concurso público, doutora? Eu fiz um concurso só, Eu fiz um da Caixa. eu estudei, No eu fiz teste um também. concurso, mas eu não passei. Eu disse, olha, eu acho que isso não é pra mim. Mas o concurso público, ele é uma carreira, né? Porque Sim. quem normalmente faz um concurso público, ele se prepara para o segundo. E faz o segundo e se prepara para o terceiro. E faz o terceiro e se prepara. É uma... Mas há uma preparação Cara, constante. é uma... Não é de uma hora para outra, sim, né? sim. É De uma uma hora. luta constante, um estudo constante. E que talvez esteja exagerando, mas fazer concurso é uma carreira, tá? Em que a gente vai se aperfeiçoando cada vez mais Sim. para passar em concursos melhores, né? Sim. E, ó, eu não tô resumindo a minha história, mas enfim, Aham. aí fiquei desempregada, daí acabou o curso, e eu disse, não, agora eu vou estudar para a prova da ordem. E aí eu estudei a primeira fase ali para a prova da ordem. E foi um tempo difícil, assim, que eu passei. Mas aí, quando veio o resultado da primeira prova, eu fiz até um cursinho, acho, bem breve. E eu passei. 40 rachado, né, doutor? Né? 40. Mas passei, importante é ter passado. Sim. Fiquei super feliz, né? Super feliz. Aí, nesse meio tempo, consegui trabalhar no escritório de advocacia aqui de São João. E daí veio a segunda... E aí veio a segunda A prova. segunda. Cara, a segunda prova, eu vou dizer pra ti, foi uma aprovação muito bacana. A segunda prova, doutor, eu comecei a estudar, eu estudava de noite, né? E eu me lembro muito bem que um dia antes da prova, cara, como eu orei. Eu sou muito católica, eu já falei pro doutor, né? Eu orei pra caramba pra passar nessa segunda prova e eu só dizia assim, ó, se for pra ser da tua vontade, vai ser. Mas assim, dá uma ajudinha. Tu sabes o que eu tô estudando? Eu tava estudando criminal, eu tinha escolhido criminal. E eu disse, Ousada, olha, que tá? caísse queixa-crime ou uma resposta-acusação. E eu pensava, meu pensamento, né? Eu fui pra prova no outro dia muito serena, muito tranquila. E eu sou uma pessoa super ansiosa. E, Jéssica, o que penso faz passar na prova em grande parte, a tranquilidade, tá? Muito. grande parte. O estudo. E assim, É inegável, mas o estudo com uma dose de nervosismo mas tem pessoas acaba que não atrapalhando passam sobremaneira, tá? porque dá o branco. Sim. E eu tava com medo disso. Aí eu tava com muito medo disso. Mas aí eu cheguei, doutor, quando eu olhei a prova assim, que ela estava em cima da mesa, que eu abri assim, que eu li o cabeçalho, caramba, era uma queixa-crime. Meu Deus do céu. E aí eu Nossa, chega a dar sabia. um alívio. Aham, e eu sabia aquilo que eu tava fazendo, entendeu? Aham. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. É porque realmente eu fui escolhida para isso. Eu digo, e eu fiz uma postagem esses dias, que a advocacia que me escolheu. Não fui eu que escolhi a advocacia. E dali para frente, eu advogo e eu amo o que eu faço. Bacana. E hoje eu faço direito de família porque é uma coisa que me escolheu também. É uma área que me escolheu. Sim. E o legal, doutora Jéssica, dessa trajetória, né, e dessa certeza que o direito nos escolheu,
é que nos permite sempre fazer e dar o nosso melhor, né? No nosso dia a dia. E o direito de família, ele é muito intenso e penso uma das melhores áreas para se trabalhar, porque a gente consegue, e provavelmente já passou por isso, né? Às vezes convencer, cara, de que o divórcio, ele não é a saída. Uhum. A Já tive saída casos. é voltar. Não foi um nem dois casos que a gente vivenciou, né? E por uma questão de sigilo, a gente tem muito cuidado com a situação Sim. das nossas palavras, mas não perdi as contas. Não foram mais de 10 pessoas, né? Uhum. Mas foi um número que me deixa muito feliz, da gente trocar ideia, conversar, e depois de muito diálogo, a pessoa dizer, doutor, Uhum. vamos voltar. Mas, assim, a gente sempre tem que analisar a situação Sim. que a gente está lidando. Porque também não tem como tu teres uma conversa, por exemplo, é um relacionamento abusivo. Não, É um tem relacionamento limites, que as né? duas partes não se respeitam mais, aí não tem como. Aí, realmente, voltar não é uma estratégia, né? Trabalhar isso com os clientes. Sim. Mas a primeira pergunta que eu faço é, não tem mais chance de reatar? Quando eu atendo os clientes. Sim. Não sei. Se não sei, então eu mudo a conversa com essa pessoa, entendeu? Ela não tá pronta. Uma vez, numa conversa de bar, um conhecido meu dizia, nós falávamos, né, a respeito desse ponto, cara, qual é o limite, né, para estar junto ou não estar junto? E dizia de uma maneira muito rápida, cara, a diferença, o limite de estar ou não estar é a violência. Isso. O limite do estar junto e não estar junto é a violência, porque quando chegou no patamar da violência, cara, já aconteceu muita coisa antes. Já aconteceu muita coisa antes e já tá muito próximo a De acontecer algo. uma tragédia. É, Então, e ali é o limite. Aconteceu. Daí, daí é a proteção à integridade física da pessoa Exato. que é um valor inestimável. Então, ali é o limiar, né? Passou disso, não tem como, só com o melhor juízo. Outro ponto também é a questão de desrespeito, né? Porque geralmente tem várias queixas de traição dentro do relacionamento, às vezes a indiferença dentro do relacionamento. E essa indiferença, às vezes conversando com as duas pessoas, fazendo uma mediação, que é até um curso que eu fiz pelo Tribunal de Justiça, que foi excelente, assim, foi uma virada de chave na minha vida, tu consegues que esse casal talvez reate. Agora, tem uma certa indiferença que não, se já está há muito tempo, se já perdura por muito tempo, não tem mais o que fazer. E o que você tem percebido, doutora, que é o principal fator que leva ali a situação do divórcio atualmente, atuando mais nessa área de família, hoje, nesse ano de 2023? Porque a gente teve um momento da pandemia, né, que se disse que o que levou ao número exacerbado de divórcio foi porque um conheceu o outro. Isso. E daí acabou aí gerando esse divórcio. Isso. Mas hoje, num outro momento, 2023, aí passamos do meio do ano, nesses últimos divórcios que você tem feito, o que tu tem percebido como o estupim para a situação desse diálogo? Olha, é o fim. Indiferença. A indiferença. Existe traição, sim, mas a indiferença é muito maior. Porque daí Mas as daí, pessoas o que seria começam... a indiferença? É um não ligar para o outro. Por exemplo, não ligar para o que o outro gosta, o que o outro gosta de fazer, né? É sempre muito egocêntrico, é sempre eu, entendeu? E acaba caindo na rotina. E aí a mulher, a gente sabe que a mulher, ela quer ser mais bajulada em certos pontos. Mas ela quer ser completa. Tem que existir um complemento, entendeu? No Sim. casal. O homem tem que completar a mulher e a mulher completar o homem, vice-versa. E aí, quando um fica muito indiferente, tipo, parece que nem existe dentro de casa, aí acabou.
Aí não é, aí o amor morre, entende? Porque enquanto existe amor, tu consegue ficar com alguém. Mas depois que o amor morre, e morre. Acabou. E, Na minha opinião. e qual uma saída para que isso... Procurar terapia. Mas é Ei, sério, mas eu terapia lembro... de casal, mediação, constelação familiar é muito importante. Porque, veja bem, doutor, a maioria dos relacionamentos tem isso. Mas isso, às vezes, é uma crença que vem lá da família, muitas vezes. Às vezes, o homem, ele aprende a ser aquilo porque o pai era assim. Não demonstrava sentimentos, por exemplo. A mulher, da mesma forma. Não, Às vezes, traz uma bagagem da tua sim, linhagem, entendeu? sim. E coisas simples, tá? Que passa de geração em geração, doutora Jéssica, e que tem que acontecer alguma coisa muito forte para que seja quebrado um paradigma. Eu lembro que quando criança, e cara, ah, eu nunca disse te amo, cara, pra minha avó que me criou desde pequeno. Porque vivi num ambiente que era um pouco fechado. E ela acabou falecendo e não lembro de ter dito isso. Claro, daí depois falei em oração e etc. Mas é tão preso a situação daquela ausência de exteriorizar sentimento que isso às vezes acontece e que leva à situação do fim do casamento, tá? Claro, Porque atrapalha. porque se a pessoa ela já é fechada, né? Já é tímida para revelar a situação dos seus sentimentos, dar um carinho, falar te amo e etc. Isso vai minando o casamento. E daí eu penso que a solução para esse contexto tá nessa pegada, tá? A terapia mesmo. Ou um acontecimento muito intenso na história de vida do casal. Sim. E cito aqui, no meu caso, o nascimento da minha filha, tá? Quando a minha filha Porque muda. nasceu e ela começou a dizer te amo, Aí te eu fui quebrou. influenciado. E Isso. hoje eu falo te amo todo dia pra ela, como ela fala pra mim. Mas se não fosse ela, eu acho que até hoje ia ser meio durão. Até hoje É, e é meio que não exatamente. iria ter conseguido. Hoje eu converso, eu tenho 5 irmãos, hoje eu converso com meus irmãos. Depois da minha filha foi um outro mundo. Mas antes dela, nossa, morre o Cleomar, mas não diz te amo pra ninguém. Mas por quê? Porque tu te acostumou. Teu pai e a tua mãe, eu não sei qual é a tua história, pra tu ter sido criado pela tua avó. Eu não sei Sim. qual é a tua história. Mas geralmente o filho, ele tem que ser inteiro. E quando eu falo inteiro e eu digo isso muitas vezes, eu tenho parte pai e parte mãe. Se tira a parte do pai ou tira a parte da mãe, alguma coisa diferente em ti vai ser. É como se tu perdesse uma força, entendeu? E aí, se tu tens pais que não te dão carinho, porque a gente faz projeção nos nossos filhos. Se eu não como na mesa, o meu filho aprende que não é para comer na mesa. Se eu falo palavrão, espelho, né? o meu filho vai falar palavrão. Se eu não falo eu te amo para o meu filho, ele não vai falar. Onde ele descobriu? Às vezes na escola. E aí, que bom que ela te modificou, mas tem pai e tem mãe que não modifica. Entendeu? O comportamento. Então, é o comportamento dos pais que influenciam a vida dos filhos, na minha opinião. Sim. Pelo que eu tenho vivenciado no direito de família, entendeu? Bacana. Quase sempre, assim, eu faço essas perguntas. Tá, mas me diz, como que era o teu marido? Ah, ele era fechado. Como que era tua esposa? Ah, ela era fechada. Tá, mas como é que era o pai do teu marido? Ah, ele era muito ausente. Ele nunca estava em casa. Era, às vezes, caminhoneiro, enfim, é um exemplo, né? Que não tá ali vivenciando. E aí, qual é a parte amorosa que esse filho vai ter? Não é só a mãe, é o pai também, entendeu? É muito essa questão de parte. É se completar, ser 100%. Por isso que quando eu falo ali, dentro de um divórcio, o pai e a mãe é difícil
conviver depois de um fim do relacionamento. Mas eles têm que fazer o possível por conta dos filhos. Para que eles se sintam inteiros, não abandonados, entendeu? E é um desafio grande o divórcio para quem é mãe, para quem é pai, porque não raras vezes está tudo meio que a flor da pele, né? Inflamado. E inflamado. E aquele nervosismo, ele, querendo ou não, vai ser presenciado pela criança que absorve, né? Aquela energia, né? Aquele momento tenso. E a gente controlar isso É muito difícil. É muito difícil, muito difícil. Foi um fim do relacionamento e depois ficar com a Laura, para mim foi bem desafiador, tá? Fazer com que isso não atingisse ela não foi fácil. Mas é tudo possível desde que tenha, eu digo, quando não ter possibilidade de ajuda, que às vezes tem um custo, né? Quando não tem possibilidade de ajuda, porque o que o município disponibiliza tem que ser num horário durante um momento comercial, e nesse momento comercial a gente está trabalhando. Então, beleza, tem o SUS, mas o SUS, ele é num momento comercial, não é depois da hora. Então, tá delicada a situação, precisa de ajuda, e daí fica naquele momento. Não tem como ir para o SUS, porque não fecha os horários. Não tem como ir no particular, porque às vezes o custo é um pouco alto. E a solução que eu encontrei em alguns momentos da vida, que não foi envolvendo a minha filha agora, mas foram momentos que eu sabia, doutora Jéssica, que eu precisava de ajuda. Pensei na época, cara, eu tenho que procurar um psicólogo para trocar ideia, uma psicoterapeuta, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Trabalho de dia, faculdade de noite. Porque a gente, da onde? E a gente tem preconceito, sim, e a gente também não acha tempo pra gente. Sim. Mas assim, é uma sinuca de bico. O SUS oferece no horário comercial, você tem que trabalhar, e daí não tem o que fazer. E daí o que fiz, e não me envergonho de dizer isso, para superar algumas dificuldades, cara, eu orei, meu. Abri meu coração para Deus, disse, cara, tu me ajudou, então tô ferrado. E em oração superei aí algumas adversidades. E também lembro que com a Laura em algum momento, tá? E daí nesse momento não foi por ausência de possibilidade. Porque daí depois ali no divórcio já estava advogando, graças a Deus as coisas estavam fluindo financeiramente para mim. E, cara, foi por preconceito. Eu sabia que precisava ajuda e não pedi ajuda por preconceito, doutora Jéssica. Mas o casal tem isso. Geralmente parte muito do homem. Eu não estou criticando os homens, mas às vezes a mulher, ela... vamos fazer uma terapia de casal dentro do relacionamento, né? Já tá finalizando, já tá a gota d'água. Vamos tentar fazer uma terapia de casal? O homem diz, não, eu não sou louco. Pra quê? Sim. Eu não preciso mudar. Eu sou assim, eu já mudei. Isso. Mas as pessoas têm capacidade de mudar, ou pelo menos melhorar. Muito ouço, eu sou assim. E não vou mudar. E não vou mudar, esse é meu jeito, eu sou sincero. Cara, a sinceridade, quando machuca outra parte, ela tem uma dose de exagero e precisa ser ponderada. Ela precisa ser ponderada. Esses dias saí num rolê com alguns amigos, alguns conhecidos. Tinha 2 amigos meus, e daí a gente se encontrou com alguns conhecidos. E daí começou umas brincadeiras que eu não achei legal. E daí eu me afastei um pouco. E daí depois, quando a gente estava retornando, né, para casa, eu conversava com um amigo meu e dizia para ele, cara, as brincadeiras, elas são legais quando todo mundo ri. Quando alguém não ri na brincadeira, cara, provavelmente alguém ali está sendo humilhado. A brincadeira sadia, cara, todo mundo cai na gargalhada. A brincadeira sadia, todo mundo ri, todo mundo fica feliz, todo mundo fica em paz. E quando alguém se retrai, quando alguém fica quieto, cara, a brincadeira
ela tá aumentando alguém e baixando o outro. E daí não é brincadeira não, tá? Isso é falta de respeito. E dizia isso e, graças a Deus, pessoas aí que andavam comigo disseram, não, realmente é isso, Clamar, realmente é isso. Não, vamos se afastar desses amigos, desses conhecidos É aí. isso. Porque isso não é legal, tá? Isso não é legal, isso não se Isso. faz. Mas assim, doutor, voltando para a questão dos filhos, né? Como eu estava falando, nessa questão de separação é muito difícil para eles. Muito difícil. Porque tu imagina um pai sendo preso por pensão alimentícia na frente do filho. É horrível. Nossa. Um pai saindo de casa. O que aquele filho vai pensar? Fui abandonado. Destrói a parte do filho, porque geralmente eles tomam as dores, ou do pai ou da mãe. Ou ele fica ou a criança fica com muita raiva do pai, ou ela fica com muita raiva da mãe. E aí, como é que tu vais reverter? Tem uma certa altura que tu já não consegue reverter. Então, os pais, eles têm que estar assim, ó, muito maduros. Eles precisam estar maduros para decidir sobre a separação. Eu sei que é difícil, não é fácil. Mas, cara, pensa no filho. A maioria das pessoas que têm insegurança, problemas de sucesso, que não prosperam, é porque são filhos de pais separados que tiveram problemas, entendeu? Que visualizaram dentro de casa problemas. Era discussão, violência, indiferença. E se tu lê isso, o direito sistêmico fala muito sobre essa questão de o filho saber o seu lugar. E aí, quando tem uma separação, o filho ele não sabe mais o lugar dele. E muitas vezes ele toma as dores da mãe e ele se transforma ele não é mais criança. Ele se transforma um adulto na relação. E aí, às vezes, os pais usam esses filhos. Porque um não aceita. E aquele que não aceita quer levar recado. Já viu o leve trás? Já. O filho leve trás. Tem filhos que chegam a dizer assim, eu não aguento mais, eu não suporto mais isso. Eu não suporto mais essa separação, eu não suporto mais viver isso. Tem filhos que falam, porque eles presenciam. Mas perfeito. Eu falo demais. Não, hipótese alguma. Esse é o objetivo, a gente trocar ideia, engrandecer, né, com as informações o público e também a situação da galera aí, advogado e população. E é um problema um problema não, é uma questão jurídica que muito existiu, muito existe e muito vai existir ainda, porque as relações elas se iniciam, terminam e faz parte, né, da nossa sociedade. Perfeito, doutora. Então vamos lá. Então tivemos ali até agora uma visão, né, panorâmica, né, do contexto ali do... Vamos voltar lá. Soubemos um pouquinho de ti, né? Primeiro ouvimos um pouquinho da tua história. Eu estava falando de mim, depois a gente já falou sobre... Falou. Mas quando a gente entrou agora nesse segundo momento do diálogo, falando do direito de família em especial, e abordamos ali alguns temas, e daí aqui digo o seguinte discurso. Estamos aqui conversando, né, para a população, nesse bate-papo, e depois vamos ter ali a resposta de algumas perguntas que vieram, umas perguntas até interessantes, até não interessantes, e tem muita galera que dia a dia aí sai da faculdade vindo para advogar, e também temos aí se a gente conseguir tirar um espacinho aqui, falar algum procedimento específico para essa galera, para desmistificar algumas questões que às vezes parecem um tabu. Então, se tu me permite, doutora, e presumo, né, que tu tenha um conhecimento, presumo não, eu sei que tu tem conhecimento amplo nessa área, se desse para a gente conversar um pouquinho, tu nos explicar qual o procedimento para a gente entrar com uma ação, fixar a questão da guarda e regulamentar o direito de visita e também fixar a pensão. Então, a mulher, por questões aí alheias à vontade dela, né? Ninguém quer se divorciar, ninguém quer se separar. Porra, quando eu casei, queria que fosse pro resto da vida. Tu casou, tu quer que seja pro resto da vida. Mas beleza, não deu, não tem problema. Vamos casar de novo.
Se você não dá ruim, se separamos de novo. Casar Casamos é de novo, barato. eita maravilha. Casar é barato. Se separar. Separar é que é duro. Sem um Meu planejamento, Isso. é duro. Isso. Mas beleza, vamos imaginar então, João e Maria lá, casaram, estão 15 anos, e daí não tiveram nenhum patrimônio. Vamos ser mais objetivo para facilitar o contexto, né? Então, casado, 15 anos, um filho, se divorciaram. Primeiro ponto. Vamos partir ali do pressuposto de que não tem jeito de voltar. Acabou o casamento. Vamos seguir a vida para outro casamento, para ter mais um divórcio. E, perfeito. Então, não tem casamento, tem um filho menor. Quais os documentos que essa cliente ela vai ter que trazer no teu escritório, doutora Jéssica, para iniciar uma ação para regulamentar a guarda, o direito de visita e fixar a pensão alimentícia? A gente está falando aqui em consenso ou a gente está falando já em conflito? Conflito. Vamos partir porque a gente entra com a ação... A cada vez está crescendo mais os acordos, mas normalmente quando a pessoa ela nos contata, já é mais contencioso, tá? Tem crescido a situação do diálogo no sentido de fazer um acordo, mas o que prevalece ainda é a pessoa já entra com a ação, quero pensão porque não paga a pensão, já se divorciou, já vai fazer um tempo, né? Então, os documentos para entrar com uma ação para regulamentar a guarda, alimentos e convívio. Que é a ação clássica, né? Isso. Às vezes até tem um patrimônio, mas nem quer discutir. Porque daí o valor da ação daí acaba aumentando um pouco. Tá, vamos quero a pensão por hora. Isso. E depois resolve o resto. Tá. Geralmente eu faço atendimento com essa cliente, eu peço para levar os documentos pessoais dela, comprovante de residência, RG e CPF, certidão de nascimento dessa criança, né? Eu já peço alguma comprovação de renda, porque tem toda aquela situação da hipossuficiência, né? Então, folha de pagamento, declaração, se declara imposto de renda, se não declara, tem tudo ali no site, enfim. Certidões, né? Detran, do registro de imóveis. E aí a gente chega na situação do pai, né? Ah, mas o pai ganha tanto. A gente sabe que filhos, o direito à pensão, o direito aos alimentos, a gente sabe que é presumido. Mas ali na ação eu costumo pedir, muitas vezes, fotos desse pai, fotos da rede social, alguma comprovação de renda que ele tem, às vezes uma folha de pagamento, né? Onde que ele trabalha. Geralmente, com o CPF, a gente consegue descobrir se ele está trabalhando, fazendo uma consulta pela internet. Pela internet, qual site? Sim, é só colocar lá, RAIS. Caraca, consulta RAIS. Isso. É público? É público. Caraca, com o CPF dele, tu consegue saber se ele está trabalhando ou não. E, inclusive, aparece o local. Ganhei a noite. Eu ia até fazer uma publicação sobre isso, porque isso é muito importante. Eu descobri há pouco. Mas tem que ter CPF, tá, doutor? Não, mas daí o CPF tem na certidão de nascimento da criança, né? Então é bem tranquilo. Bem do pai, tranquilo. né? Bem tranquilo. Quando é uma certidão atualizada, né? Sim. Não, mas daí pode... Daí tem esse detalhe, né? Não, que é um filho que nasceu não. com 18 anos. Tem algumas que vêm, mas tem outras que não. Eu já peguei casos que não tem na certidão de nascimento CPF do pai. Porque o maior... Bom, não vou te atrapalhar aí no procedimento. Então, daí continuando. E aí eu peço essa documentação da comprovação de renda até para explicar para o juiz por que eu estou pedindo aquele valor, né? Que não necessariamente a pensão é 30%. Pode ser um valor maior. Então, eu quero explicar por que eu estou pedindo aquele valor. Às vezes, a criança, se ela tem um problema, por exemplo, um TDAH, que é uma hiperatividade, um TOD, um autismo, documentos médicos também são importantes. Porque, com certeza, essa pessoa gasta muito mais com esse filho do que um filho normal, entendeu? Então, eu peço... Eu acho que é isso, essa documentação de comprovação de renda, fotos das redes sociais desse pai, que às vezes tem pai que ostenta, né? Muitas festas, lancha, enfim, que gasta dinheiro. Essa mãe, ela tem lá de um cartão de crédito, uma fatura de cartão de crédito alta, por exemplo. Se ele tem condições de pagar uma fatura de crédito alta, ele também tem condições de pagar uma pensão um pouquinho melhor, né? Sim. E
como a gente dificilmente consegue ter acesso aos dados bancários, né, a situação bancária dele, eu peço para que se quebre o sigilo bancário dentro do processo, para que a juíza autorize a verificar as contas desse pai, Caraca. entendeu? E aí é assim que funciona. Aí eu converso com a cliente para saber sobre a guarda, como é que tá. Ah, a doutora tá só comigo? Então, opa, vamos pedir uma guarda no lateral. Ah, a doutora tá comigo, mas a gente tem um bom diálogo. Então, vamos pedir a compartilhada, que depois a gente pode explicar também o que é a diferença, Sim, né? eu lembro que há aproximadamente uns 4 anos atrás, advogava de uma maneira um pouco que com frequência no direito de família. Uhum, E uma coisa que me preocupava muito depois de um fato que aconteceu com o cliente. O cliente ele cuidava da criança e ela já tinha 3 anos de idade. Então, nasceu a criança, a mãe foi para o norte do Brasil. E ele ficou com a criança. 1 ano, 2 uhum, anos, 3 anos. Nunca levou na creche, sempre ele uhum, levou em cuidadora, tinha um salário tranquilo, então nunca se preocupou. E era uma pessoa muito conservadora. uhum. E quando a criança tinha 3 anos, já estava bem coradinha, bem bonita a criança, a mãe veio do norte e pediu a criança para dar uma volta na pracinha. E ele, de bom grado, pode ir, tranquilo. Uhum. E essa mãe levou a criança para o norte. E daí lembro que ele veio aqui no escritório e eu disse para ele, não, só me traz provas, né, que tu tinha guarda de fato Uhum. e bem tranquilo. Uhum. Pois não tinha prova nenhuma. Aí ferrou. E daí eu disse para ele, amado, a gente vai entrar com ação, provavelmente não vai ser deferida liminar, traz testemunha escrita, traz mensagem de WhatsApp, não tinha mensagem de WhatsApp, só telefone. E eu disse, olha, amado, eu vou entrar com ação, mas provavelmente tu não vai conseguir pegar a tua criança agora, cara. Vai ter que vai esperar ter a ação. instrução. Uhum. E daí ele ficou meio bravo com o que eu disse para ele, como que um pai não vai conseguir? Eu fiquei cuidando desde os 3 anos. E em suma, ele foi pro norte do Brasil, daí lá contratou um advogado. Cara, e depois de 8 meses ele entrou em contato comigo e não tinha pegado o filho. Cara, isso me parte o coração até hoje, tá? Não advoguei pra ele, ele contratou um advogado no norte, né? Uhum. E não conseguiram também, não tinha prova. Não tinha prova. Mas Depois, não tinha prova nem desse vínculo anterior com essa filha? Gente, histórico cara, escolar, nada. responsável, 3 anos de consta. idade. 3 anos de idade. Não Nunca tinha ficava levado em na babá, creche. nada? Ficava na babá, mas é só testemunha de babá. Mas aí é Não tinha possível foto. fazer uma declaração pública em cartório? E sim, mas daí Também. beleza, eu não, como é sigilo, eu não instruí o processo, não Aham. advoguei para ele, né? Um advogado do norte pegou o processo e fez toda a instrução. Mas lembro como se fosse hoje, 8 meses depois ele entrou em contato comigo, até queria trocar de advogado, daí por uma questão de honorário a gente acabou não fechando naquele momento, 8 meses depois. Mas depois dessa experiência, doutora Jéssica, eu passei a falar e chega, quando eu falo, eu lembro da cena e me amedronta, tá? Eu sempre digo, o mais importante não é a pensão, o mais importante é a guarda. É a guarda, tenha a guarda, não acredite em, ele não vai pegar, ela não vai pegar. Cara, tu tem a guarda fática, regulariza. Isso mesmo. Regulariza, porque se vir e pegar a criança pra buscar a criança de novo, é um pano pra manga. Meu isso mesmo. Deus. E se tu entrou com a ação, tem a guarda, levou a criança a uma busca e apreensão. Isso. Cara, é rapidinho. Pode acionar conselho Isso. tutelar, autoridades, Isso. entendeu? E até hoje, doutora Jéssica, eu tenho, em que pese não advogar na área do direito de família, né, doutora Tamara, e com excelência e muita maestria, nos ajuda aqui no escritório, e a gente fica encantado com o modo dela atuar. Mas até hoje, quando eventualmente algum cliente entra em contato comigo, e daí eu passo o Maxwell lá para marcar o horário, eu até digo, olha, vamos tentar agilizar, tá? Porque guarda de fato não é guarda de direito. E Mas se o pai ou a mãe levar, vai ser indelicado, e todo tá? mundo cai na besteira de deixar assim. Deixa Gasta assim. muito, eu vou deixar assim. Aí vem os problemas, porque daí, na verdade, não tinha provas. O advogado fica de mãos atadas? De mãos atadas. E daí a pessoa não consegue entender. Isso. E daí vem esses dias o Diego, no segundo programa que a gente fez, o Diego estava aqui, o Diego falou bastante a respeito da diferença da prova
e da verdade. Cara, o juiz quer prova, ele não quer verdade. Exato. O juiz não Prova. está vivendo Não aquilo tá ali. vivendo, ele vai acreditar no Ele papel. quer o material, Quer o exatamente, material. da documentação. Uhum. Ah, desculpa te interromper. Não, mas pega o sim, gancho, entendeu? isso. Aí vê essa situação, guarda no lateral ou compartilhada, né? Ah, a gente se dá bem, eu gostaria que as decisões fossem em conjunto. Eu acho que ele tem que participar na vida do filho, né? A gente em conjunto consegue resolver, guarda compartilhada. Até porque se não tem consenso, é regra geral. Isso está lá no código, né? Então, guarda compartilhada ou no lateral. E aí vem a questão do convívio. Que aí o convívio a gente pode fazer como a gente quer, mas o que acontece? Hoje já tem uma coisa sedimentada, né? Um jeito sedimentado de fazer, de que a cada 15 dias o genitor pega esse filho. Eu costumo fazer, né, pelo menos uma quarta-feira na semana. E também fazer as videochamadas durante a semana, é claro. Bacana. Dosar, né? Uhum. Um dia na semana faz uma videochamada, pode pegar na quarta-feira e dormir com o pai. Isso se for um pouquinho, já for grandinho, né? Porque também 6 meses de idade já é mais complicado, né, doutor? Que tem toda a questão da mãe. E Doutora, aí, a cada 15 deixa eu dias fazer pegar. uma observação aqui. Só eu tô tomando esse trem, tá? É Não, só mas eu que tô tomando isso, ô, Leonardo. Mas é que a gente fala, esquece, né, doutora Jéssica? Mas é que eu amo direito de família, né? Daí eu me empolgo. Mas o direito de família encanta, né? Não é à toa que a grande maioria das demandas, né, na vara civil são dentro do contexto de direito de família, né? Eu acho que não é a grande maioria, né? Eu acho que é aquelas que são mais... que nos envolve mais emocionalmente, todos aqueles que estão no fórum. E demoram mais. E demoram mais. Quando existe litígio, quando é contencioso. Quando a gente fala contencioso, para explicar para o público, é quando tem briga, quando não tem acordo, né? Não tem consenso entre esse casal. Sim. Perfeito. Então, a gente tá... E tu sempre tem esse cuidado de tentar conversar com a mulher e ou com o homem, né? E com outra parte para viabilizar um acordo? Pelo que eu tenho visto no teu diálogo, tá demonstrando de uma maneira, me parece sempre nesse discurso indo pro lado de um acordo. Isso. É sempre essa pegada. Isso, porque eu fiz o curso de mediação, doutor. E aí é algo que eu tento inicialmente. Claro, se a pessoa chega para mim e diz assim, não tem, a gente já tentou conversar, várias formas, ele não entende e tal, aí eu deixo quieto. Não, então vamos ajuizar a ação e talvez lá na mediação, porque aqui costuma ser feito assim, né? Entra com o processo, tem uma mediação. Perfeito. A mediação para mim é super importante. Porque se eu, doutora Jéssica, não conseguir conciliar, porque às vezes eu mando uma notificação, chamo esse cara e converso. E eu dou a opção, eu dou a opção, olha, tu pode trazer o advogado, a gente pode conversar. Estamos conversando aqui, e se a gente chegar a uma composição, perfeito. Mas, doutora Jéssica, ousada, tá? Uma notificação para conciliação no escritório? Boa! Geralmente eu levo... eu chamo para conversar, não é uma mediação. Eu chamo os dois para conversar, entendeu? Sim. Isso, para ter um diálogo. Sim. É uma coisa que eu venho fazendo e tem surtido bastante efeito. Eu converso. Não deu. Aí a gente entra com ação judicial contenciosa. Conversei. E não fica muito, por exemplo... unilateral? Não digo unilateral, mas, por exemplo, tu tá advogando para a Maria. Daí tu chama o João lá e conversa com o João. Daí tu tenta mediar. E o João conta o lado dele. Não deixa a gente emotivo com relação ao João daí? Tem que manter Porque o equilíbrio. tu olha... Eu consigo enxergar os dois lados. É. Eu consigo enxergar os dois lados. Sensibilidade de família, né? Eu consigo enxergar os dois lados. Mas, claro, eu sempre tento que a minha cliente... como é que eu vou te explicar? Tem a queixa que ela me traz, que ele consiga enxergar o que ela quer, entendeu? E aí, se ele quiser trazer um advogado, ou se quiser conversar com o advogado depois disso, eu dou a liberdade total. Eu não forço ninguém ao acordo, entendeu? Sim. Eu não levo a pessoa lá porque, vamos fazer um acordo hoje. Não. Eu quero conversar. Eu quero entender o outro lado. Porque tudo tem riscos, doutor. Às vezes a pessoa quer entrar com uma ação que depois, quando tu escuta o outro lado, tu entende, opa, peraí, não é bem assim.
Então, por isso que eu faço dessa forma. É o meu jeito de trabalhar, né? Mas bacana, bacana. Mas tem que ter muita sensibilidade, né? Porque tu tem um lado contando uma verdade com as verdades e tu tem o outro lado contando outra verdade com aquelas verdades. E daqui a pouco tu não sabe quem tá falando a verdade. Meu Deus do céu. E Tu agora? nunca tentou chamar duas pessoas no escritório para conversar? Família não. Não? Família não. Porque Mas é... eu tinha um, a não ser que fosse acordo. Daí é diferente. O Marcos lá chamou aqui, ô Moraes, eu tô me divorciando, cara. Uhum. Mas assim, a gente tá de acordo, dá pra ela vir? Não, cheguei, cara. Pô, vamos trocar ideia aí, é bom pra todo mundo, é bom pra mim, vai ser mais barato pra vocês. Pô, vamos tacar-lhe o pau. E fazia o acordo. Agora, o Marcos chegou aqui, ô, cara, eu quero entrar com ação lá, porque tá feia a coisa. Ou a mulher, né, chegou, eu quero entrar com ação lá porque tá delicado. Mas tá feia a coisa, doutor, ela não vai. Mas muitas vezes a pessoa diz tá feia, mas a pessoa vai. Porque às vezes ela só quer ter o contato, só quer ver, entendeu? Só quer escutar da outra pessoa que ela não quer mais. Sim. Porque muitas vezes ali dentro do relacionamento não consegue falar. Não consegue resolver ali entre eles, entendeu? Sim. Mas pode continuar. Não, mas mas o medo de... Isso na época que atuava no direito de família, né? Eu sempre tive um pouco de medo de ser influenciado pela outra parte e acabar tendencionalmente, daqui a pouco, sendo influenciado pelo outro lado da história. Porque são duas verdades que são absolutas. A mulher tá certa na realidade dela, o homem tá certo na realidade dele, e eu tô aqui no meio do fogo cruzado. E agora, quem tá falando a verdade? Ou quem tá mentindo? Mas aí tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Porque para tu fazer acordo, tem que ter um equilíbrio. E tem que ceder. E por isso, doutora, que eu acho muito legal se a gente conseguir atuar só numa área. Claro, no início da carreira, às vezes é um pouco delicado, mas daí a área ela acaba te escolhendo. Mas percebendo que a área está te escolhendo, te levando para um norte do direito, é legal ficar nesse norte. Porque tu vai se familiarizando e tendo esse feeling. Se ficasse eu advogando no direito de família na época, provavelmente eu teria esse feeling que hoje tu tem. Mas se a gente não ficar numa área só, a gente acaba não tendo essa pegada de interpretação e ver muito além do que está acontecendo, que é o que tu tem, né? Eu acho que quando tu vai fazendo a mesma coisa, tu alcança esse patamar, né, que tu está. Conversar com os dois lados, mas ter aí esse cuidado, né? Essa sensibilidade, né? Essa sensibilidade. Exato. E que atuei, parei, e nesse tempo que advoguei, não criei essa maturidade, tá? Admito. Em que pese muitos acordos fiz. Mas dei acordos onde as partes já estavam ali em vias de fazer um acordo bom mesmo. Mas deixar registrado o meu elogio. Porque isso que é o nosso papel enquanto operador de direito, né? A gente tentar, na medida do possível, conciliar. O juiz não decide o futuro das partes. E conversar, dialogar não é proibido. Claro, e as partes decidem por elas, né, não é doutora proibido. Jéssica? Conversar, dialogar é necessário. Chega um ponto que vai ser necessário, até porque hoje a justiça já está investindo em conciliação e mediação. Qualquer processo que o doutor entrar no escritório aqui vai perceber que vai ter a tal da mediação, um processo de família. Sim, sim. E essa mediação, é como eu falo para o doutor, para mim é muito importante, porque às vezes o que eu não consigo em uma conversa, um terceiro, que é totalmente imparcial, que o mediador ele é um profissional qualificado para isso, ele vai para uma audiência, aqui temos um advogado, aqui temos outro advogado. Advogado facilita, o colega facilita. Facilita. E vamos conversar, entendeu? E ali dá certo. É difícil, doutor, não conseguir. É só quando realmente tem muita coisa inflamada. Entendeu? Mas, perfeito. Então, de uma maneira resumida, né? Temos ali Olha o contexto... aí que eu já passei meu segredo, hein? Não, mas essa raiz aqui, eu já notei que tá. Oh, tá, meu Deus do céu.
quebra de sigilo bancário pra quê? Já pega a raiz lá, já tá trabalhando lá, desconto em folha. Pá! Maravilha! Já, se não, Aham. eu não sei se a gente já usa, mas se a gente não usa, vamos passar a usar amanhã já. Mas veja só. Então, ação de... para Guarda fixar ali, a gente precisa os documentos da mãe, documentos da do pai, criança, do pai. documento da mãe, documento do filho, Isso. as declarações, né? Normalmente é móvel e imóvel, né? Uhum. Declaração de imposto de renda. Tu tá pedindo os 3 últimos meses de extrato bancário? Peço. Isso, a Em doutora determinadas Tamara. situações, Isso. eu peço quando não tem comprovante de renda. Isso, eu mandava o rol de documento para a Tamara, para um cliente hoje, daí eu lembrava dessa declaração. E uma coisa que... Tu sabe que dá para pegar uma declaração de isenção de imposto de renda na internet também, né? Agora tem um modelo específico. Até hoje eu uso o site da Unifeb para pegar. Sério? Eu também usava. Mas agora tá diferente. Tá diferente? Mas até hoje eu tenho o link lá, eu clico lá, vai lá direto. Já tá indo direto ainda? Tá indo direto ainda. Porque a última vez que eu fui clicar não deu mais certo. Ué. E aí agora eu entrei no site e constou uma declaração certinha. Eu, fulaninho de tal, CPF tal, declaro que nos exercícios tal, não declarei, alguma coisa de imposto de renda, não sei se é isenção. Isso no site da Receita Federal ou Isso da Receita Federal? aparece no .gov. Joga lá no .gov. Esse Gov tá bacana, né? Várias coisas a gente Pois eu consegue te fazer por passo ali, esse né? modelinho Manda aí. lá. Aham. Daí tu já pega direto do cliente. Isso, sim, já pede para ele assinar e facilita bastante. E uma coisa que a gente tem sofrido bastante, guria, é nós termos todos os documentos, né? Uhum. Mas nós fazermos a pesquisa lá na Raiz e o cara não está empregado Uhum. com relação ao endereço, guria. Nossa, o que fazer se não tem um endereço do pai? Que a gente cita o endereço da mãe, se a gente está citando. Uhum. O que geralmente eu faço? Primeiro eu peço para cliente verificar onde ele pode se encontrar. Doutor, eu sei que ele está trabalhando em tal local, então vai até lá, bate uma foto, pega o endereço certinho e me passa. Não conseguiu. O que eu faço? Eu faço as pesquisas para saber se tem algum processo, isso é interessante, o TJSC. Às vezes joga no Google. Se ele tem uma empresa, vai aparecer. Às vezes, um servidor público está no portal da transparência. Bacana. Que tem lá... Não, essa é para a folha de pagamento. Eu não sei se o endereço tu vais encontrar lá. E tem alguns programinhas também, que tem, como é escritório, consegue comprar alguns programas. Agora eu não sei mais te dizer o nome. Nós temos... A gente tem dois aqui que a gente utiliza para pegar informação, mas guria, às vezes... É o Localiza um deles, e temos mais um. O Localiza é muito bom. E é bem baratinho. Mas, assim, não foi um nem dois casos em que a gente coloca no Localiza, coloca no Poder Judiciário. Cara, é uma novela e não acha. O que eu fiz esses dias? Não tinha. Quero o WhatsApp. Fiz toda uma fundamentação de que eu só tinha o número de WhatsApp, porque ele é um cara que ele nunca tem endereço fixo. A gente faz a fundamentação e pede. E se não tem WhatsApp? E me desculpe afunilar, porque isso acontece. Tipo, isso a gente está vivenciando agora. Não tem WhatsApp. Ou daí tem aquela situação. A gente sabe que é o WhatsApp, mas daí manda a pessoa, não, mas aqui não é eu. A gente já pediu para considerar citado, juntando uma declaração de que a pessoa... imaginemos o seguinte. Respondeu a nossa cliente pelo WhatsApp. Tá ali o print. Respondeu a cliente pelo WhatsApp. Daí o oficial cita... Não, aqui não é o João. Já pede na inicial, faz toda a tua fundamentação de que não foi encontrado o endereço, para que o juiz, então, faça as pesquisas dentro dos sistemas que ele tem, que é CISP, Infojude, Infoseg, entendeu? Tentou de tudo, não achou? Edital. E até chegar no edital... Porque a ação de guarda, visita, alimentos, normalmente é uma ação muito rápida, que a gente tem liminar. A tutela antecipada deferida de uma maneira imediata. O tempo até o edital ser publicado. Demora. E explicar para a mãe, explicar para o pai.
A gente já... Eu gosto de olhar bastante as redes sociais, tá? Sim. Eu vou muito nas redes sociais. Eu pego um Sim. irmão, um Tu já parente. pediu citação pelo Facebook? Uma vez eu Nunca pedi. pedi. Eu pedi, não deu. O juiz mandou tu fazer buscas? Mandou. Sério? Oh, meu Mandou. Deus do céu. Foi. Porque assim, citamos no WhatsApp, não sou eu. Pô, tentamos no endereço, vários e vários e Aham. vários, e não dava, e não dava. Cara, cita no Facebook, o cara responde direto. Mas não deu, Ou não deu boa. tu pode também perguntar se sabe algum lugar que ele frequenta Por com hora assiduidade. Por exemplo, igreja. Dependendo da situação da crença que ele tem. Sim. Às vezes um boteco que ele tá sempre. Citação Se ele por trabalha, hora certa. se ele trabalha à noite, diz que ele tá se ocultando. Tem essas situações também, dá pra fazer. Sim. Pedir, a gente pode pedir. Se os problema. magistrados vão dar, a gente não sabe. Né? Mas essa do Facebook, eu lembro que quando eu tava montando inicial, eu pensei, cara, vamos lá, vamos tentar. O não já tem. Sim, E tem o que que tentar. é eu penso que quanto mais próximo a decisão do juiz estiver da realidade social, cara, mais justa ela vai ser. Porque ela vai ser contemporânea. Uhum. Então, o cara, ele não tá no WhatsApp, o cara, ele não tá lá no endereço, ele não tem cadastro em lugar nenhum das instituições. E ele tá lá postando foto direto no Facebook, fazendo vídeo. O cara cita o cara no E Facebook, como meu. tem. Evolui Aham. em prol do bem maior, que em caso, às vezes, é uma criança, né? Em caso, às vezes, é uma criança. Então, a criança não pode esperar o Poder Judiciário entender que agora sim vai ser possível citar pelo Facebook, pelo Instagram. Cara, cita agora, meu. Juiz tem que ser Eu nunca desbravador. tentei pelo Instagram Juíza. e pelo Facebook, não. Mas essa foi faz um tempinho já que aconteceu aqui em São João. E daí depois a gente conseguiu citar. Mas foi uma novela que até Deus duvida, né? Meu Deus do céu. É porque daí tu tenta em todos os locais, né? Sim. De E todas daí a as gente não formas. quer esperar o edital, porque demora uma eternidade, Sim, cara. sim. Demora 2 edital ainda pra ajudar. Meu Deus. Perfeito. Agora, vamos lá. Vamos pra audiência, então. Conseguimos o endereço. Citou. Citamos. Uhum. A audiência de conciliação não deu acordo. E agora? A audiência geralmente é a de mediação, né? Mediação e conciliação é a mesma coisa? Não, existe Qual uma a diferença diferença. ali técnica A entre as diferença é duas? que na mediação as partes é que vão resolver o próprio litígio. Elas têm, vamos dizer, mais liberdade em falar na audiência, com a ajuda dos advogados. E esse terceiro, que é um mediador, ele não vai impor nada. Entendeu? Ele só vai ouvir os discursos de ambas as partes. Na conciliação, não. É papo é proposta, valores, entendeu? E o próprio conciliador pode impulsionar valores. Ali Por o mediador isso. ele é totalmente imparcial. Ele escuta, Sim. ele não propõe, e aí os advogados argumentam e as partes também. Tá bom pra você? Aí É a assim? diferença grande do direito de trabalho, do direito do trabalho, né? Na audiência de conciliação, e o direito de família na audiência de mediação. Porque agora atuo muito nas ações decorrentes de acidente de trabalho, e na audiência o juiz ele é enfático. A audiência de conciliação, doutores, vocês não vão entrar num consenso, a proposta do juízo aqui para acordo, então, é 50 mil. A proposta do juízo aqui é 2 mil. Doutor, aceita os 2 mil, senão acho que vai perder tudo. Doutor, aceita os 50 mil, senão É mais olha, vai bater os objetivo. 150. É muito mais objetivo, E é né? o termo conciliação. Aham. No TRT não é mediação. E justamente tem toda aí uma razão de ser, né? O termo mediação. E o bacana é isso. É ter um terceiro imparcial, né? Ele, às vezes, o mediador, ele não lê o processo, entendeu? Às vezes, eles só olham por cima, mas isso é bem raro. Eles não sabem nem direito o nome das partes ali, eles entram e fazem a mediação. Bacana. E, assim, ó, a mediação é muito legal, tanto na área da família, por exemplo, numa área de um processo de guarda, né? Essa questão de visita, alimentos, como também de um inventário. O inventário também é interessante. O inventário, numa conciliação, tu nunca consegue. Mas a mediação, ela ajuda. Por quê? Porque ela trata pessoas inflamadas.
É muito de ouvir, entendeu? A mediação, tu ouve o discurso de ambas as partes e tu promoves o equilíbrio. E se não... Tá, teve audiência de mediação, e Se se não não deu, ter? parte para a contestação. E como que é a instrução depois? Aí temos a contestação, temos estudo social, avaliação psicológica, e aí vai para a instrução e julgamento, que é onde vai ser ouvido testemunhas e afins, né? E essa avaliação psicológica? Eu sou advogado da mãe, dá para pedir avaliação do pai, do Dá, na filho, inicial. da Se o juiz vai mãe, dar, do até filho, estudo o ju- social nas é, casas? sim, na inicial. Bacana. E uma pergunta que eu acho que essa é bacana, tá? Principalmente para a galera advogado. Porque isso, às vezes, a gente vê até num primeiro momento. E daí a doutora tem todo aí a situação do cuidado de, se não querer abordar o assunto, não tem problema, né? Às vezes o cliente ele entra em contato dizendo o seguinte: ei, eu tô vendo com os advogados, tu poderia dizer quanto é que é o divórcio? Tipo, sim, Cara. perdi as contas de quantas vezes eu recebi. Mas só que é algo em que pese polêmico, nós temos que, enquanto operador de direito, aqui falando mais para advogado, claro, a população em geral, mas sobretudo para advogado, né? Às vezes nossos colegas operadores de direito estão aqui olhando o podcast que depois vai para a situação do ar. Então a galera do direito é que está mais aqui. Em verdade é isso. E tá aqui nós dois, com mais de meia década de experiência, né, doutora Jéssica? E que penso é um momento da gente dizer: olha, se tu vai entrar com uma ação de guarda, visita, pensão, fica a sugestão de como cobrar. Porque às vezes se tem muita dúvida. No início, quando eu tinha muita dúvida, eu procurei os advogados para perguntar. Fui perguntando, porque não tinha vídeo na época que iniciei a advogar, 6, 7 anos atrás, a respeito de temas tão polêmicos. Que hoje nós temos. Até, se a gente for procurar no Instagram, vários advogados dando orientação, isso é muito saudável, muito Né? legal, como precificar. E daí a pergunta é: como precificar o valor de uma ação de guarda, visitas e alimentos? É que assim, o trabalho ele tem valor, né? Não é Sim. valor pecuniário, mas tens que valorizar o teu trabalho, tudo aquilo que tu vai fazer, né? Então, olha, doutora, a gente tem que analisar bem a situação e de acordo com a tabela da OAB, porque ali também é uma base, é um parâmetro, tu fazer a tua cobrança. E aí vai de ti, entendeu? Tu vais ter um feeling para aquele trabalho, para aquilo ali que tu vai atuar, entendeu? Sim. Às vezes é um processo que tá mais tranquilo, mas não necessariamente tens que cobrar menos. Tu vai valorizar o teu trabalho. Mas valores, tu teria aí essa coragem contra a parede, né, doutora Jéssica? Quanto que tu cobraria para fazer uma ação dessa? Em regra geral. Não, se me permite, eu vou partilhar quanto que a gente cobra. A gente cobra hoje, no mínimo, 4 salários mínimos. Então bota no calculador, vou até somar aqui para ver quanto é que dá 4 salários mínimos. Um divórcio ou uma guarda? Uma guarda, uma ação de guarda, a gente cobra 4 salários mínimos. Vamos colocar aqui, ó. 4 vezes 1.320 dá igual 5.280. Esse é o valor que a gente cobra aqui no escritório, 5.200. Esse é o valor mínimo, 5.280. Esse é o valor que a gente cobra para fazer um divórcio. Mínimo. Só que esses dias ligou um médico. Ligou um médico para mim: ô Moraes, eu gostaria de fazer uma ação aí, regulamentar uma questão aqui envolvendo meu filho. Quanto é que tu cobra? Cara, quanto é que tu ganha? Eu ganho 6 mil. Não, quanto é que tu ganha de verdade? Não é só 6 mil. Vamos trocar uma ideia aí, pô. Não, em verdade eu ganho 6 mil aqui, daí tem mais uma grana por fora, totalizando tudo aí eu ganho uma média de 20 mil por mês. Beleza, 20 mil por mês, quanto que a gente cobrou dele? 15 mil. Então o valor de uma ação de guarda, visita e alimentos para ele foi 15 mil, porque a gente baliza essa situação. Fiz uma análise. É assim? Isso, mas assim, nós temos um mínimo. Isso. E daí o que ocorre? Para fins de precificação, a gente cobra 5.500 para fazer o divórcio, então aproximadamente de 5 mil. Para entrar com a ação, no mínimo 50% desse valor. Se a gente não receber 50% desse valor, a gente não faz.
Tem que ter uma entrada. Tem que ter. Sim. Por quê? Então, 2.500 de entrada. Se não ter 2.500, a gente não faz, doutora. Não faz. Porque fazer inicial, instruir o processo, levar a juízo, manifestação do Ministério Público, endereço, e nossa, nos consome energia. Então, 50% de entrada. E o restante, parcelado. E a gente sempre diz o seguinte, olha, se a gente tentar entrar num consenso e fazer um acordo, a gente vê a nossa contrapartida em favor do acordo. Para dar a nossa parte para a sociedade, para o Poder Judiciário, em contrapartida ao acordo. Então, se tem um acordo, também tem um desconto. A gente ajuda no acordo. Ó, a gente vai conversar, trocar ideia. E se tem um acordo, a gente dá até um desconto no horário e no restante que falta. Se ainda falta muito, demorar para ter a audiência de conciliação. E graças a Deus tem dado muito certo, mas tem sempre o mínimo. Que é a tabela do AB fala entre 5 e 6 mil e depois 5 a 20%, né? Dos honorários finais ali. Mas essa precificação aqui tem sido bom, tá? Essa situação que a gente tem feito. Mais menos a gente não cobra, tá? Esse é o valor Porque mínimo. tu estás fazendo... Sim. Tu estás fazendo uma valorização do teu trabalho. A valorização Justamente. é que tu tens um mínimo e tu pode acrescer. Não necessariamente tu vai ficar só nisso aí, né? Sim. Mas já conversei com colegas advogados que atuam só na parte de direito de família e que eles cobram um salário mínimo para entrar e o restante parcela, às vezes Mas dá 300 por parcelar, mês, sim. etc. Depende do teu né? cliente, né? Isto, o que a gente faz é flexibilizar o pagamento, mas não diminuir o valor, né? Do custo ali que vai ter que, não raras vezes... É que na verdade não é muito legal, né? Assim, desconto. Mas tá, eu tô dando desconto do meu trabalho. Sim. Tu faz toda uma análise do que tu vai fazer dentro desse processo. Sim. E não é fácil. Pode ser que dê acordo, que termine logo, mas e se não der? Às vezes são anos. Doutora, eu tenho processo de mais de 6 anos que eu peguei recentemente. Entendeu? Quando a gente inicia, é toda uma construção de tese. Isso não sai do ar. Tu vais atender o cliente, tu vais fazer uma construção da tua tese e tu vais defender ela. Então, às vezes, mas tá muito caro. Mas qual é o caro para ti? Por que que é caro para ti? Porque eu não tenho esse dinheiro todo para pagar. Mas aí tu tens que saber, o advogado tem que saber de olhar para o cliente e mostrar para ele o que vai ser feito dentro desse processo. E talvez ele diga, não, realmente vale o valor que estão me cobrando. Tem uma estratégia que... Porque se tu chegar nele e dizer assim, é 5 mil. Tem muitos clientes que perguntam pra gente via WhatsApp, né? É difícil atender via WhatsApp assim. Eu queria saber o valor de um divórcio. Não, peraí, vamos conversar, como é que é, qual é o teu problema, qual é a dor, como eu posso resolver. Aí tu tens que fazer Tem as técnicas de persuasão que o doutor viu num livro também. É tanto. Não, mas tá muito caro. Vou deixar. Tchau. Tem uma técnica, doutora Jéssica, que a gente utiliza aqui no escritório, até eu bati bastante nessa tecla na reunião passada, que é a seguinte, que é bem simples. Até agora a gente passou para um outro nível, mas explicar agora o primeiro nível, que eu sempre digo que esse é o mínimo. Se tu não passar daqui, tu não consegue passar para os outros degraus. É uma situação contínua, que vai subindo de nível e vai te permitir cobrar mais caro. O primeiro, e uma situação bem tranquila que digo, é a gente chamar o cliente pelo nome. Então, esse é o mínimo, né? Então, identidade. Isso tem que ter às esse vezes cuidado. Eu peco, às vezes eu falo o apelido. Mas não é legal. Mas o que eu sempre falo para a galera? Quem está na recepção, e se não estiver na recepção, é só anotar, né? Mas quem está na recepção, em caso aqui o Max, né? O Max, ele fala para o profissional, a Ana está aqui. Então, a pessoa sai lá, chama a Ana vem para dentro e no primeiro minuto de atendimento tem que falar Ana no mínimo 3 vezes. Bom dia, Ana. Ei, Ana, e como é que está o dia hoje? Como é que a gente pode te ajudar, Ana? Porque o nome... ele aflora os nossos melhores sentimentos. A gente é egocentrista de natureza.
Isso é meio inconsciente. Então, se tu falar o nome da pessoa, vai aumentando o ego dela. E se falar certinho, pô, eu me apaixono. Meu nome é Cleumar. A galera me chama de Cleomar. Se eu chegar no lugar e me chamar de Cleomar, Cleomar. Cleo... É igual Jéssica, Isso, doutora Thaís. isso. Então, veja que é importante. Isso eu também já vi. Isso, e um segundo momento que eu acho muito legal é a gente ter o cuidado de perguntar como a pessoa chegou no escritório. Ainda que saiba. Perguntar. Porque isso vai permitir um diálogo mais informal. E como tu vai cobrar também. Sim. Se é indicação, Exatamente. se veio de WhatsApp. Isso. E um terceiro momento aqui, e penso que é muito legal isso aqui, é a gente tentar achar um ponto de conexão. Aqui, a gente falava antes, né, dos bastidores, aqui está a diferença entre o ser humano e a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela te chama pelo nome. A inteligência artificial, ela pergunta de onde tu é. Mas a inteligência artificial, ela não tem conexão. O que é conexão? Chegou o João. Aí, lembro de um cara que chegou aqui, a semana passada. Ele chegou, doutor, queria conversar contigo. E eu olhei, cara, o teu nome é Valdir, cara. E não bastasse isso, tu é parecido com o meu tio Valdir, cara. Puta merda, mano. Conexão. A máquina nunca vai conseguir fazer isso. Achar um ponto de conexão entre tu e a outra pessoa que seja verdade. Porque se mentir não vai ser legal. Tem que ser de verdade. E aqui eu dizia, cara, aqui tem que ser de verdade. Porque se não for de verdade aqui na terceira parte, não é legal. Tem que ser de verdade. Então a gente seguir esse contexto. Não cria confiança. Não cria confiança. E a pessoa sente, tá? Quando não é verdade. E o advogado e o cliente tem que ter uma relação de confiança. Sim. Isso. Então, só que, claro, isso aqui é estratégia, tá? Só que é uma estratégia de atendimento baseado no modo de trabalhar ético. Não há nada de antiético aqui. Cara, aqui há humanização. Quem não gosta de ser chamado pelo nome? Quem não gosta de ser indagado, como que chegou ali, quem que indicou? Quem não gosta de se sentir parte da vida do outro, porque a vida dela se conectou com toda a história daquele que está atendendo ela. Pô, isso é mágico. O cliente se apaixona. Esses dias, uma cliente chegou aqui, o doutor Moraes, e me deu um abraço. Cara, eu te amo, Uri. Eu olhei pra lá, eu quase falei de novo. Porque a gente pega um carinho, doutora Jéssica, tão grande, mas tão grande. E aqui que tá, tudo começa aqui. Nesse primeiro momento. É, né, que a gente acaba se tornando mais do que advogado. Às vezes a gente se torna amigo. E claro que a gente tem que cuidar, né? Entre relação dessa amizade. A gente também tem que saber se impor, né? Claro, imprescindível isso. Porque senão, daí qualquer coisa abala também. Se tu disser não, pronto, o cliente não gosta mais de ti. Sim. Já é ruim, já causa uma confusão e é capaz de procurar até outra pessoa. Sim. E é bacana isso, que o ser advogado, às vezes, o ser um bom advogado, ser uma boa advogada, com excelência, às vezes é ser um pai e uma mãe de família com excelência, tá? Porque uma coisa meio que reflete no outro. Porque as estratégias, às vezes, quase são as mesmas. Eu sempre falo nas reuniões que, se seguir o plano aqui que eu tô passando, cara, vai dar até uma melhorada lá em casa. Mas eu vi isso depois que eu me tornei mãe. Eu percebi que eu sempre gostei muito do técnico. Eu adoro fazer petição. Eu gosto muito do comercial também, eu gosto de ter contato. Mas eu gosto de fazer petição, eu adoro técnico. E aí, quando eu tive a Maria Cecília, hoje eu faço petições diferentes com relação ao guarda, alimentos. Já coloquei até uma petição que a criança ela precisa
ela depende muito dos pais, ela precisa se higienizar, ela precisa do dinheirinho pro lanche, tem a formatura, que a criança, quando é bebê, vai inúmeras fraldas por dia, pomada, lenço umedecido. Então, o pai tem que ajudar, tem que Caraca, hein? contribuir, entendeu? Porque Sim. é uma realidade que a gente vive. Isso. Eu recebo com muita frequência a seguinte indagação. A gente está com muito cliente do norte do Brasil, né? Ah, e daí é bem comum a pessoa dizer que, doutor, eu ganho um salário mínimo e ela quer 30% do meu salário, mas como que eu vou viver? Porque eu tenho outro filho que eu pago mais 30% do meu salário. E daí a gente fica às vezes sem chão, porque como que eu vou responder essa pessoa de uma maneira sensível, né? A fim dela entender que, pô, beleza, tu ganha um salário mínimo, mas com 30% de um salário mínimo, a criança, ela não... Não. E daí a sensibilidade de a gente visualizar o binômio, né? Possibilidade versus necessidade é difícil de encontrar ali uma resposta sem ser insensível. Eu já diria pra ele, faça vasectomia. Você já tem 2 Assim, mas, filhos. cara, dá vontade de dizer, Ai, mas não ai. tenho coragem, tá? Não, Nunca não. tive coragem, mas dá uma... Porque, É que tem que ter o binômio que a gente fala, sim, necessidade e o outro, necessidade versus possibilidade. necessidade versus possibilidade. Uhum, E, dentre isso, razoabilidade, né? sim, Então, também não posso cobrar um valor X, um valor que ele também não vai ter condições de pagar. sim. Mas aí, até tu chegar nisso, o cara chega pra ti e diz, eu já pago para uma filha 30%. Você está pedindo 30%. Eu ganho um salário mínimo. Então, eu acho que você tem que trabalhar mais. Trabalhar mais. Porque você tem 2 filhos. E aí, eu não sei quanto que dá o 20% aí do salário mínimo dá quanto? 1.320 vezes 30%. O 30 dá 30%, a 300 e 1.320 vezes 30%. 400. 400 reais. É um valor mínimo, gente. Dois Mas tem filhos, mãe, 800. mas Dois filhos, é, 800. Ferrou. aí ferrou. Ferrou com a vida. Aí ele vai ter que fazer uma revisão Uhum. lá Para equilibrar as para duas, né? equilibrar as duas. Não é fácil, tá? Doutora, Mas eu entendo esse genitor. se tu me permite, vamos entrar nas perguntas. Claro. Senão a gente não vai... Na gravação anterior, a gente ficou sem... A gente não respondeu nenhuma, né, Léo? Respondeu algumas? Eu tenho Faltou tentado uma, duas. É. responder alguma coisa assim sobre a guarda compartilhada no lateral. Isso, vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Uma sobre guarda compartilhada aqui. As perguntas que vieram, ninguém se manifestou com relação a poder dizer o nome. Então, vamos presumir que não a pessoa... Vamos resguardar, né? Presumir ali a situação do sigilo. Tem uma aqui bem bacana. Direito de família sempre tem perguntas. Doutora Jéssica, guarda compartilhada isenta o pai de pagar pensão alimentícia? Não. Aqui eu recebi algumas vezes. E Por que não, muitas doutora? pessoas têm essa ideia, né? De que é guarda compartilhada, porque tá na minha casa, eu ouço muito isso, tá na minha Aham. casa, tá gastando, tá na casa da mãe, tá gastando. Se eu tô gastando com a criança, eu não tenho que pagar pensão. Não exime. Até porque a guarda compartilhada tem uma fixação de residência em específico. Uhum. Então, por que não vai pagar pensão? Aí ele vai viver com a mãe, então, obviamente, tem que ter uma contrapartida de pensão. Mas qual o conceito da guarda compartilhada ali, doutora Jéssica? A guarda compartilhada é quando ambos os pais têm o poder familiar de, em comum, em diálogo, decidir sobre a vida do filho. Uhum. Decisões importantes. Eu sempre Sim. digo isso, por exemplo, um tratamento que será feito nessa criança é necessário, uma internação é necessário, né? Vamos escolher a escola do nosso filho, vamos escolher. A guarda compartilhada é bacana porque não tira o poder de ninguém, né? É os dois. É Sim. como se eles estivessem juntos,
mas vivendo em casas separadas, né? Então, a guarda compartilhada é decisão em conjunto. Então, se por exemplo, vamos ver se eu não estou exagerando. Ah, tem guarda compartilhada e o pai e a mãe moram aqui em São João. Uhum. E daí a mãe, sem dar justificativo pro pai, vai morar pro Paraná. Ah, e Isso tem que... seria uma quebra do pacto Isso, de guarda compartilhada. sim. Porque não, ela não pode simplesmente ir, né? Ela tem que comunicar o pai, tem que ter uma autorização. Porque o filho é dos dois, não é de um só. E se fosse unilateral, podia ir tranquilo daí. Olha, doutora, a gente... Porque é uma pessoa que tem que decide, né, sobre a vida dessa Sim. criança. Mas, independente, eu vejo muita busca e apreensão de menor por conta de que a mãe, às vezes, quer a guarda no lateral para ir embora com a criança. E o pai não autorizou. O pai não deixa de ser pai. Sim. Ele tem esse poder, entendeu? Porque é muito comum, o nosso Brasil, ele é um continente, né? A realidade do norte é diferente da realidade do centro ali do Brasil, que é diferente aqui de Santa Catarina. Se diz muito que Santa Catarina é a Suíça brasileira, né? Mas muitas regiões do país também são muito, muito prósperas. Inclusive regiões do Nordeste são muito prósperas. Então, a mãe, às vezes, pela prosperidade, um futuro melhor para ela, vai para o norte. E daí vem o grande embate. Tem um filho de 1 ano de idade, vai para o norte do Brasil lá Como é que trabalhar. esse pai vai visitar? Mas isso na praia. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma advogada e ela dizia: mas o pai quer impedir a mãe de ter uma vida próspera. Já ouvi sobre isso também. O pai quer impedir a mãe de ter uma vida próspera. E daí vem a pergunta: Mas, e a criança? exato, mas qual é o melhor interesse da criança? A criança tem o direito de conviver com o pai e a mãe, e o pai e a mãe têm o direito de conviver com a criança, é direito de ambos? Mas e o juiz para jogar essa batata quente, cara? É complicado. Porque nesse contexto. Porque tem que ter uma justificativa. Por que que ela foi, né? Mas Ela está se afastando do Isso. pai, mas aí como que esse pai vai conviver? Por isso que surgiu a guarda alternada. Que as pessoas fazem confusão. Sim. Guarda compartilhada não é guarda alternada. Às vezes a pessoa diz assim, eu pergunto pro cliente, sabe o que é guarda compartilhada? Ah, ele passa 15, ele mora 15 dias comigo, 15 dias com a mãe, 15 dias comigo, uma semana comigo, não é isso. A guarda alternada geralmente confundi as acontece. duas. A guarda alternada geralmente, sim, mas eu também Mas já eu confundi. sou operador de direito, advogado, o cara achava que era guarda compartilhada, imagina a galera que não é do direito. A guarda alternada Sim. geralmente acontece para pais que moram longe, no Rio Grande do Sul, São João Batista, ou no exterior, por exemplo. Aí a criança fica 6 meses com o pai e reside 6 meses com a mãe. Assim, entendeu? Sim. Para que os dois possam ter essa convivência com o filho e viver com o filho, enfim. Esses dias conversava com uma cliente que ela Isso tem a existe. guarda alternada 1 ano em São Paulo, 1 ano aqui. Viu? 1 ano em São Paulo. 1 ano Existe. aqui. E ela falava de guarda compartilhada, dizia, é isso aí, guarda compartilhada. No diálogo informal, até no shopping estávamos, ela me abordou, a gente começou a conversar e ela relatava o ponto, mas foi a primeira vez que eu vi, tá? A guarda alternada, né? A guarda alternada é um nesses conjunto termos, de né? é tipo foi feito por jurisprudências, casos que foram acontecendo que se construiu a guarda alternada, porque tu não vê ela dentro do código. Mas daí então tu entenderia, doutora Jéssica, que uma mãe, que por exemplo no contexto que relatei anteriormente, o pai poderia entrar com uma ação e pedir até uma busca e apreensão. Sim. Porque ele não perdeu o poder familiar. Ele não foi destituído do poder familiar. Ele continua sendo pai. E a competência para entrar com a ação? Lá no domicílio da criança. Tem que entrar lá. Porque o acordo foi descumprido aqui onde é que está o pai, né? Entra lá onde é que está a mãe e o pai. Isso. É regra, a competência é Sim. domicílio do filho. Sim. Entendeu? Entendi. Porque, menina do céu, assim, isso ontem no escritório a gente vivenciava um contexto assim, e que a gente até conversava com a doutora Tamara e pensava, né, uma questão aí envolvendo até um outro país,
E daí a gente fica um pouco inseguro, porque o que que vai vir da decisão judicial, doutora? Faz uma proposta de guarda O alternada? que vai vir na... Não, mas e se não tem diálogo, tem litígio, o que que vai vir da juíza? O Mas, que que vai vir da juíza de decisão nesse mas contexto? assim, doutora, a tua cliente vai para o exterior? Pensa em ir para o exterior? Sim. Não vou abordar a questão do tema em razão de que a gente está numa cidade muito Sim. pequena, né? E daí a gente abordar a questão de alguns detalhes é bem fácil a gente saber quem é, porque é bem pequena a cidade, né? Eu não conheço Mas nem. no isso, mas mas isso acontece diariamente, Brasil afora. Sim, Então, não é só no exterior, isto é é mudança de estado. mudança de estado. Mas pegar um exemplo de uma criança que está lá em São Paulo e o pai está levando ela para os Estados Unidos e a guarda é compartilhada. A gente vai entrar com uma medida aqui em razão de que teria uma rogatória. Então, olha a batata quente. Claro amada. que é. Trabalhar de advogado no direito de família. Oh, heroína. Heroína. Porque cada situação, Sim. às vezes a gente leva para os sonhos. E um A caso é gente diferente do sonha, outro. Nada Nada é igual, tá? Sim. A gente tem que tratar, cada caso é um caso. Sim. É advocacia artesanal. Perfeito. Mas a resposta objetiva, Leonardo, a guarda compartilhada paga a pensão, né? Sim, Paga a pensão. paga pensão. Pode ser isento em algumas situações. Eu nunca vi. Daí é a outra, né? Não, mas mesmo assim vai ter, né? Tem que pagar. Mesmo a criança tem guarda direito ao alternada alimento. vai ter Sim. os alimentos, né? De qualquer maneira vai ter que pagar. Não adianta. A pensão é 30% do salário mínimo e nada mais. Não. Tem que analisar a possibilidade de quem vai pagar e a necessidade de quem está recebendo esse alimento. Não necessariamente é 30%, pode ser muito mais. Pode ser um salário mínimo, pode ser 60%, 80%. Uma vez, conversando com um colega advogado até, eu dizia a seguinte situação, ó, me corrija se eu estiver errado. Eu falava para ele, cara, eu penso que a pensão, ela se divide mais ou menos em 3 situações. A primeira, digamos, da faixa da pessoa que ganha ali um salário mínimo, 1.500. Ali, a pensão seria ali em torno de 35% a 40% do salário mínimo. Até o salário mínimo, 1.500. Que a gente poderia colocar a pessoa hipossuficiente no contexto do processo, né? Depois, nós temos as pessoas que estão no nível de classe média, poderia ser assim dizer, que entra ali um médico, um dentista, uma pessoa que teria um salário ali entre 5 mil a 10 mil reais. Essa pessoa pagaria uma média, exagerei um pouco, ela pagaria uma média de 1.800 até no máximo ali em torno de 3.000, partindo do pressuposto de que a pensão ela seria metade dos gastos da criança dividido por 2. Então, uma criança para gastar mais de 3.000... Tu tem que, por isso que eu falo, tu tens que mostrar para o juiz por que ela está gastando 3 mil. Então, vamos imaginar um médico. O médico ganha lá na folha de pagamento 20 mil por mês. Não é porque ele ganha 20 mil por mês que ele vai pagar 30% do 20, que é 6 mil. Então, porque para gastar mais de 3 mil, a não ser que tenha algum tipo de problema a criança, né? Beleza, então esse seria o segundo momento. Mas eles levam muito em consideração também, doutor, o padrão de vida que o casal tinha. Isso, daí a gente vai para um terceiro momento, porque veja bem, daí, então, primeiro momento, uma questão de hipossuficiência, segundo momento, até 3 mil, uma questão dos meros mortais aqui. Entraria quase todos os brasileiros aqui. Quase todos não. Uma parte, melhor dizendo, para não me equivocar de uma maneira grosseira até, né? E depois aqui, num terceiro momento, existe um outro, um empresário, um médico ou uma pessoa famosa que se destacou e que o padrão de vida exige segurança, que o padrão de vida exige um cuidado
que saiu completamente a regra. Então, aqui daí a pensão não tem limite. A pensão pode ser 200 mil. Sim. Porque às vezes tu tem que pagar segurança, tem que Segurança, pagar um monte escola de coisa. Isso, é. particular. Mas para chegar aqui, de uma pensão acima de 5, 10 mil, Tem que ser. Tem que tem que ganhar ter. muito E bem. nem é o ganhar muito bem. A vida exige isso para Aham. segurança. Mas, em regra, ah, dificilmente o nosso cliente, pelo menos aqui no escritório, né, vai ser um cliente que vai pagar mais de 3 mil, tá? Nós tivemos aí já dentista, médicos, cara, pagando 10 mil de pensão, entramos com revisão, caiu para 3. Porque não tinha sentido. É como eu digo para o Porque doutor, é a questão do às vezes padrão. porque às vezes a mulher, nem em consultas que fiz, no discurso, às vezes até daquele que quer fazer revisão, cara, ela parou de trabalhar pela pensão que eu pago. E a ideia não é essa. Ou às vezes o homem, ele parou de trabalhar porque a mulher era uma grande empresária e pagava uma pensão alta. E o objetivo não é esse, né, da pensão. O objetivo É da pensão para é o filho. para suprir todas as situações das necessidades da criança e ter uma vida digna, boa, com toda a situação do necessário, né? Esse mais ou menos o balizamento que a gente utiliza aqui que usava, na verdade, num discurso, né? E que daí depois, eventualmente, utiliza no diálogo. Geralmente, assim, quem ganhar acima de 20, 30 mil, a criança frequenta escola particular, faz cursos, entre outras coisas também, que compra roupas mais caras, Sim. entendeu? Então, quando o pai sai, a mudança desse padrão de vida dessa criança é difícil. Cai de uma maneira drástica, Aham. né? E aí eles tentam o equilíbrio da pensão, aí deixam um valor mais ou menos daquilo que se gastava enquanto o pai estava dentro da casa. Sim. Eu já vi casos assim. Não, mas não tem... Não está errado. Se o padrão era alto, continua alto, né? Até porque eu penso que quando foge ali aos 30 mil, 20 mil, ali já o padrão ele exige um cuidado redobrado, né? E outra coisa que também que está se falando muito, que não tinha, por exemplo, a mãe ela não tem que prestar contas da pensão. Porém, Tem se o uma pai pergunta dessa. pedir, porém, se o pai pedir, ele tem que entrar com uma ação judicial para isso, né? É. Mas a mãe não estar utilizando os valores com a criança está lá, né? Sem roupa, passando fome, enfim, passando necessidade. E a mãe tá bela e prosa e não tá passando esse dinheiro, é violência patrimonial. Dá para fazer até boletim de ocorrência. Esse pai. Caraca. Eu eventualmente tem umas consultas dos pais dizendo, doutor, eu quero... É uma pergunta, até vou fazer a pergunta aqui, ó. Olha só, eu achei muito interessante, porque é uma pergunta que vem muito... Dá para pagar a pensão em alimento se eu souber que a mãe não está gastando o dinheiro com a criança? Fazer compras? Isso é, tipo, o pai tem desconfiança que a mãe tá gastando o dinheiro com um Então ele entorpecente. que entre com Ele uma quer ação de prestação de contas. isso, mas não Mas ele pagar não. com a conta Eu do nunca mercado lá, nem por vi. exemplo. Se tem algum operador de direito que já viu essa situação, coloca aí Sim, para o doutor, isso. porque eu nunca vi. Não, uma pergunta e que me chama a atenção, porque é muito frequente, tá? Muito, muito frequente. Que é nesses exatos termos. Doutor, eu não quero dar dinheiro, eu quero pagar com, sei lá, deixar o dinheiro no mercado e etc. E, claro, o discurso Sim. ele é cirúrgico, né? Isso não existe? Talvez em um acordo, mas eu nem sei se o Ministério Público aceitaria uma Eu situação penso como que essa. não. Penso que não, até porque Não faz sentido. não, mas o homem
Ele tem isso na Enquanto cabeça, tem isso, essa vai ideia. gastar com ela, tem que gastar com a criança, vou dar no Isso. mercado o valor. Que daí não sai do... Sim. Entendeu? Que aí ele tem controle de como ela tá gastando. Mas para isso tem que ter uma... Se ele quer uma ação de prestação de contas, então. Isso. Mas objetivamente falando, a resposta ela é cirúrgica no sentido de que não. Não. Não tem como, né? Essa situação, né, doutora Jéssica? Vamos lá. Demora muito uma ação de alimentos? Qual a média que está demorando aqui na região? Em especial, se o endereço estiver tudo certinho, né? Para não ter aquela novela do edital, né? Vamos imaginar aqui São João, Tijucas, Brusque, que são 3 comarcas em que normalmente a gente atua, né? Ô, doutor, assim, ó, eu tenho feito muito acordo nas ações de Que guarda de bacana. alimentos. Então, a média é 30 a 60 dias. Para homologar o acordo. A nossa Mas comarca aqui é bem rápida. Mas um litígio. Cara, mas para audiência de mediação, Cara, se não bobear, dá mais pra ou menos tu... isso, né? Mas assim, tu não dá pra basilar, não dá pra tu dizer em tempo. Não tem como tu dizer o tempo de uma ação. Porque vai depender muito de instrução. Às vezes tem 2, 3 mediações, dependendo da situação. Mas eu digo até audiência de mediação, por exemplo. Porque o que o cliente quer, às vezes? Ele quer a liminar, que daí a liminar não demora A liminar muito não numa ação, demora, né? E quer a audiência de mediação, porque é aquela em que, em tese, pode se resolver e ter um fim. Então, protocolei a ação, liminar, audiência de mediação. A audiência de mediação depende muito da pauta deles, né? Pauta deles. Mas, olha, geralmente uns 60 dias. Mediação. Pô, rápido, né? Sim, porque processos 2, de 6 junho, entra em meses. junho, audiência é agosto. Às vezes entra em julho, audiências, porque tem menor. Então tem prioridade, Sim. entendeu? Eu acho que na escala ali a gente tem idoso, né? A gente tem pessoas que têm doenças, né? E daí depois Vai logo bem o mais menor, rápido. né? Não, o menor é o primeiro, né? É menor, pessoa doente, depois o idoso, né? Numa escala ali de preferência, né? Ou tô errado. Não é mais ou menos nessa escala, né? É uma questão procedimental específica, né? Mas o menor em primeiro lugar. E Não dê tempo para as ações, doutor. Não tem como. Não tem como. O cliente te pergunta, gente, não tem como Sim. prever. Não, e outra, eu sempre Eu não digo... vou dizer comarcas aqui, porque tem Sim. comarcas aí que, meu Deus. Não, e tem uma ação que eu faço muito. Fizemos muito no escritório, que é uma ação pedindo auxílio acidente. Guria, clientes, os 2 clientes por indicação de outro cliente vieram aqui. Porque a ação do primeiro foi bem rápida. A questão de 8 meses já recebeu RPV. Daí chegou os 2. Um tá 2 anos rolando. E o outro terminou dos mesmos 6 meses que o outro aproximadamente. E esse aqui que não saiu nada se sente lesado. Porque, pô, cara, como é que o João Pedro recebeu e eu não recebi nada? Por isso que não tem que dizer o tempo, não tem como prever. Não tem como prever tempo numa ação judicial. E assim, o que mais é interessante é que assim, nós temos os recursos procedimentais, né? Recurso de operação, recurso especial, recurso extraordinário, etc. Mas dentro de cada grau, nós temos vários recursos que podem ser feitos, que é o embargo de declaração. Protelatório. Às vezes nem é protelatório, às vezes é necessário. Eu não fiz, mas eu acompanho muito a doutora Mara. Esses dias me chamou a atenção um post dela. Ela fez 2 embargos de declaração. 2 embargos de declaração da mesma decisão. Então, 2 recursos de uma só decisão. Quantas decisões tem num processo em primeiro grau? É uma infinidade de embargos de declaração que pode fazer aí dentro só num mesmo contexto. Recurso especial. E daí depois embargos naqueles recursos. Então, olha, eu ouso dizer que tem processos que vão ser herança. A gente não vai ver a cor do dinheiro, tá, doutora Jéssica? Mas tu consegues perceber porque eu tenho uma linha na minha cabeça de que o acordo é a melhor solução. Sem sombra de dúvida. Em certos pontos, Sem sombra de dúvida.
E nas demandas do INSS, que ainda estou muito Tem presente, acordo? Tem acordo? tem, Tem, né? a gente faz com muita frequência acordo, tá? E é bom, não é? Nossa, a gente antecipa o acordo do INSS quando a gente ganhou a ação. Então, ganhamos a ação, o INSS diz, eu pago Tanto. 90%. Ou pago 100% sem correção e juros. E daí Legal. a gente antecipa uns 3 meses. A gente pergunta para o cliente, em regra o cliente acaba aceitando, né? Prefere perder ali o 10% quando vem 90% de proposta de acordo. Mas antecipa, né? A gente ganha ali uns 3, 4 meses quando aceita. E isso, se o cliente aceitar, a gente E o acaba cliente aí fica feliz. sendo conivente ali com o que o cliente ele aceita sem problema nenhum. Mais alguma? Vivia 15 anos, doutora, com a pessoa. Presunção de união estável. Isto, o que a gente vai dividir? Aquilo que foi construído durante a união. Tudo. Se divide tudo. Se divide tudo. Metade para cada. Olha, E aí, que como vai se interessante. dividir, isso aí é uma... Isso é longo, uma conversa bem- longa. é- Imóvel financiado, Sim. carro financiado, entra muita coisa, né? Sim, é muito comum, né, a gente ver esse contexto. O doutor sabia Carro que até financiado e dívida casa de cartão financiada. de crédito tem que se dividir porque foi durante a união, valores de rescisão, FGTS, muita coisa se divide. Milhas, cotas. Às vezes a gente não faz nem ideia, Não, mas divide. porque tu imagina dividir as cotas, cara, do cartão de crédito. As cotas Divide. não as milhas. É loucura. Mas tudo foi constituído. Sim, é sim, comum esforço. É uma situação que, se não tivesse a ajuda do outro, não teria aconteceria. isso acontecendo, né? Então, nada mais justo. Só que, às vezes, explicar, principalmente para o homem, é difícil, né, cara? Para o homem é difícil explicar aqui, olha... Porque comum esforço para o homem é dar dinheiro, injetar dinheiro. valor. E não é isso, né? É tempo, né? É o tempo da mulher que cuida da casa, é o tempo da mulher que cuida do filho, é o tempo da mulher e o tempo... Cara, em valor tu não consegue nem mensurar. Defendo que a mulher deveria levar até mais. Exato. Porque é o pilar, tá? É o pilar, guria. E hoje também tem até questão de indenização, de mulheres entrando com processo de indenização em casos de... 2 horas, doutora. Meu Deus, Leonardo. Opa, Tá piai. estourando, né? Estamos estourados. Mas ações indenizatórias quando a mulher está sofrendo um relacionamento abusivo, né? Tem uma exposição na internet. Cara, justo. Justo. E já E pede isso que aflorou seja... agora, Aham. porque isso não tinha. Isso Sim. aflorou agora, porque agora se fala muito, né, sobre violência doméstica, relacionamento abusivo, enfim. Isso aqui é peculiar, ó. Muito comum essa pergunta também. Meu filho tem 15 anos, vou entrar com ação, dá para cobrar os atrasados? Não, só se ela tiver regulamentada, né? Então, Se ela tiver sim. uma decisão judicial, um documento, aí ela pode... Sim. Mas se cobrar. nunca entrou com ação, a Não criança tem tem como. 17 anos, não tem como cobrar nada de atrasado. Não. A importância de entrar com ação o quanto antes. Isso. Porque só recebe do momento que Tiveres uma decisão. tiver uma decisão. Se ficar preso, não paga mais nada. Isso é uma ilusão. É uma ilusão, Paga né? sim, inclusive. Paga sim. Porque até o trabalho que é lá dentro da prisão, ele frisa muito essa situação, e eu falo isso porque já peguei casos dessa questão de ajudar a família. Então, eu já pedi até penhorar o pecúlio do cara. Ele tá trabalhando, tem dinheiro, a criança precisa da pensão. Pede o valor, o juiz fixa, vai lá e pega do pecúlio. Porque tu sabe que dentro da prisão tem um valor que fica lá para casa, um valor que é do próprio detento e um valor agora que é de poupança. O próprio detento é para ele comprar a higiene, aquela coisa errada toda. E aí, ele tá trabalhando, doutor? Sim. Por que não vai pagar pensão? E aqui em Santa Catarina, cara, as indústrias estão em peso nos presídios, Sim. tá? Esses dias eu fui na Caianduba, ali em Itajaí. Cara, é maior a parte de trabalho do que a parte que tem detento. Sim.
com todo cuidado, deve o exequente, né, representado pelo seu advogado, utilizar de todas as ferramentas à disposição para realmente cobrar os alimentos. Pode cobrar, Cobrar os sim. Não alimentos. cai na ilusão de que, porque tá preso não pode. Pode. Eu não posso pagar. Justificativa. Aí vai contra os avós. Aí Mas é contra os outra avós. história. Sim. E é tranquila a demanda contra os avós? Ou é uma situação mais tensa daí? Doutor, eu nunca peguei um caso contra os avós. Também não tive essa situação no escritório, nunca vivenciei. É. Mas existe. Quantas parcelas atrasadas dá para pedir prisão, doutora? As pessoas falam muito igual busca e apreensão de carro, né? Atrasou 3. Não pagou uma, já pode entrar. Inclusive, eu busquei apreensão, quebrar esse mito, não é 3, é uma. Atrasou hoje, amanhã. Já entra com ação. Amanhã. Eu lembro de um caso bem emblemático de um cliente que ele chegou aqui para nós e disse: ô, doutor, o meu carro está atrasado, mas é o seguinte, eu vou deixar essa parcela atrasar, eu pago a seguinte, para não ter problema. Continuou pagando, e depois vai Vence ver tudo. aqui. E a gente colocou: mano, tu vai perder o carro. E Não perde. é porque tu deixou para trás e pagou as outras que aquela não está inadimplente. Pois perdeu o carro. Mas claro, porque Perdeu vence o o carro. contrato inteiro, Sim, dependendo vence o da lei. contrato inteiro. E daí teve a questão lá da busca e apreensão, tava quase todo o carro pago. E daí tem alguma tese que a gente consegue anular a busca e apreensão, né? Quando existente alguma irregularidade, mas pro amigo, infelizmente, não teve que fazer. Na questão de notificação. Não, então. tava tudo regularzinho, tá? Teve notificação, teve tudo. Essa aqui a gente respondeu. É isso aí. Respondemos todas as perguntas. Agradecer aí a galera que fez pergunta. A gente fica lisonjeado em poder responder. Como dizia no início, né, doutora Jéssica, o objetivo é a gente contribuir, né? É compartilhar conhecimento para a gente evoluir junto. Evoluir com os advogados, evoluir com a sociedade. Evoluir, por que não dizer, nós aqui, conversando, né? Saio desse diálogo enriquecido com uma informação peculiar. Se a gente Da não... consulta da raiz. Se a gente não usa, amanhã a gente vai começar a usar, tá? Mas pra já. Espero ter contribuído também com a doutora em algumas coisas, né? A gente aprende e a gente também sempre quer ir dar em contrapartida também informação útil, informação de valor. E se não ter essas informações, tem a cachaça. Eu nem tomei direito. Pois então, guria. Doutor, eu quero agradecer o convite, né? Sim. Já vou estender. Achei muito bacana a ideia do doutor sabe desde o início, né? Isso. E foi muito legal hoje. Eu acho que as pessoas que vão poder assistir aí vão ficar satisfeitas e vão gostar das informações que foram passadas aqui. Perfeito. É isso? É isso. Boa noite, povo. Boa noite, doutor. Vamos imitar, porque não? Tem que ter um final. Esse é meu final clássico em todos os meus vídeos na internet. E tá massa, tá? Tá massa.